Olá a todos e a todas. Estão a entrar todas as pessoas, só um bocadinho, ver se já entraram, ainda estão aqui na sala de espera, estão a entrar, são mesmo muitas, aqui muitos dos nossos participantes, portanto, vamos aguardar aqui um pouco para toda a gente conseguir entrar. E vamos então dar início à nossa masterclass, um novo olhar sobre a educação emocional. Esta masterclass faz parte aqui também da introdução, de uma forma de introdução ao nosso programa de Educação Emocional Lupa Aventura das Emoções. Nestes 2 dias vamos falar do programa, mas também vamos falar de muitas outras questões relacionadas com a educação emocional. E, antes de começarmos, vou só pedir para usarem o chat, como são mesmo, estamos muitas pessoas aqui, para conseguirmos dar atenção a todos e a todas, e às vossas, conseguimos responder também às vossas questões. Durante a apresentação, estarão todas também aqui convidadas para, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, coloquem no chat, ok? Então, dúvidas, questões que queiram, coloquem no chat. Então, vamos tentar usar aqui o chat para isto, para estas dúvidas e questões, que nós vamos responder algumas delas hoje. Se forem muitas, vamos deixar algumas também para responder amanhã. Mesmo quem tem alguma questão, mas não pode vir amanhã, não há problema, porque vão ficar gravadas e vocês terão acesso durante um período a estas gravações. Portanto, as vossas questões não ficarão por responder. O meu nome é Rita Felizardo, sou eu que vou estar hoje aqui a falar convosco, aqui a apoiar-me nesta. Hoje tenho o André e tenho a Sílvia, e eles vão estar a ler as vossas, a ler aqui todos os vossos comentários no chat. Portanto, tentem ser assim breves, tentem ser resumidos e dizer exatamente o que é que pretendem para nós conseguirmos aqui comunicar entre todos, porque somos mesmo muitos. Neste momento estou aqui a ver que estamos 312 pessoas, portanto, como podem ver, usem então o chat para estas vossas dúvidas e questões. Algumas poderão ser respondidas no chat, outras serão respondidas por mim no final. E vamos então dar aqui início àquilo que nos traz hoje. E hoje vou-vos falar sobre duas pessoas. Vou começar a vos apresentar aqui duas pessoas, mentoras deste programa de educação emocional, as co-criadoras do programa de educação emocional Lupa. Uma delas sou eu, o meu nome é Rita, sou criadora, juntamente com a Sílvia, sou criadora do programa Lupa, dinamizo as sessões nos diferentes contextos educativos, sou facilitadora da certificação em educação emocional, paralelamente a muitas outras áreas, e responsável por muitos outros projetos. Nós, na Escola das Emoções, o Lupa é apenas um dos nossos programas, que foi desenvolvido por nós, mas temos muitos outros programas também que, se tiverem mais curiosidade, poderão depois também pedir algumas informações. E a Sílvia também, aqui que criou este programa, e, para além disso, é quem monitoriza e avalia as sessões nos diferentes contextos educativos. Amanhã vou-vos falar sobre como é que nós avaliámos, o que é que foi feito. Portanto, também a Sílvia esteve neste processo de avaliação para a validação do programa, avaliação que foi realizada numa parceria. Aqui somos uma Academia Gulbenkian do Conhecimento e fizemos esta avaliação toda aqui com a Universidade de Coimbra, portanto, e também é facilitadora da certificação em Educação Emocional. Todo este programa parte aqui de uma história, e eu vou-vos dizer um bocadinho como é que isto nasceu e como é que a Escola das Emoções também apareceu. O contexto é muito importante quando nós aqui tentamos perceber toda a história. Então, em 2014, constituiu-se formalmente a Associação Escola das Emoções. Nós somos uma associação sem fins lucrativos e que foi constituída em 2014. Em 2015,
Só para vos explicar aqui um bocadinho como é que nasceu esta escola, para mim eu não estive na gênese, mas sinto como se tivesse estado. E gosto muito da história da escola e que faz aqui muito sentido em tudo o que vamos fazendo no presente e no futuro. A escola nasceu da necessidade de pais e de alguns técnicos que achavam que as crianças precisavam de trabalhar ao nível da educação emocional. Portanto, sentiram esta necessidade. O que eu posso dizer é que a Escola das Emoções nasceu de pessoas como vocês, de pessoas que queriam fazer algo, queriam fazer a diferença, sentiam que ainda havia um caminho muito grande por fazer na educação emocional. E é esta a nossa missão e continua a ser a missão da escola desde as suas genes e, portanto, nós defendemos que a educação emocional é para todos. E foi isto que alavancou, que fez aqui mexer estas pessoas que queriam fazer algo de diferente, queriam fazer a diferença no mundo, queriam fazer a diferença para os seus filhos, para os seus alunos. E então estes pais e estes técnicos juntaram-se com toda esta vontade e os profissionais começaram, as pessoas mais da área técnica, começaram então a criar um piloto, o início de um piloto para aqui também perceber, criar o programa e começar a monitorizar e avaliar todas as sessões. Em 2017 foi o desenho final do programa a validar. Portanto, já tínhamos um programa de educação emocional e decidimos validar para o contexto de pré-escolar e primeiro ciclo. Em 2018, integramos as Academias Gulbenkian do Conhecimento, onde validámos toda a metodologia que é desenvolvida. Esta metodologia exclusiva e esta metodologia que foi desenvolvida pela equipa da Escola das Emoções. Em 2022, fizemos a primeira certificação no Programa de Educação Emocional. Neste momento, temos os facilitadores já no terreno que estão agora a começar, no início do ano letivo, vão começar a implementar o programa de educação emocional. E nós estamos mesmo muito entusiasmados com esta ida para o terreno de muito mais pessoas. Então a escola começou há 9 anos. E qual é este impacto? Que impacto é que a escola tem ao longo de 9 anos? Onde é que nós fizemos a diferença? Porque foi por isso que a escola foi criada. Então, como é que estes 9 anos fizeram a diferença? Posso-vos dizer que ao longo destes 9 anos nós conseguimos ajudar 2.180 crianças, ou seja, pelos nossos programas passaram 2.180 crianças e colaborámos com 20 escolas nos últimos anos. Não se esqueçam que nos primeiros anos o que nós fizemos foi apenas conseguir, em algumas escolas, desenvolver o programa. Depois começámos a implementar e só nestes 9 anos, com a equipa da escola, conseguimos isto. Eu posso vos dizer, certamente, que só no ano que vem somos capazes de duplicar certamente este número. Porquê? Porque vamos ser muito mais a fazer a diferença. E também formamos mais de 3.200 pessoas, entre pais, cuidadores, professores, outros profissionais. Sim, porque nós começámos por trabalhar a educação emocional junto às crianças, mas o que é que foi acontecendo? Os professores achavam que o que nós fazíamos era bastante importante, gostavam do trabalho feito em sala e pensavam, epá, mas se nós soubéssemos um bocadinho mais também sobre educação emocional, se calhar podíamos, em contexto de sala de aula, fazer a diferença. E os pais perguntavam-nos, epá, o que vocês fazem, nós estamos a gostar tanto, e como é que nós podemos ajudar depois em casa aos nossos filhos a fazer diferente? Isto foi de tal forma crescendo que neste momento nós formamos não só pais, como professores, cuidadores, mas também outros profissionais da área da saúde, estamos a trabalhar com profissionais na área do ambiente, portanto, estamos a trabalhar em muitas áreas diferentes. Profissionais da área social, portanto, começámos aqui a trabalhar, porque, mais uma vez, em resposta àquilo que nos foi sendo pedido até este momento. E vamos àquilo que vocês vieram para cá ouvir hoje, não é? Um bocadinho sobre a introdução sobre as emoções. Esta parte para nós é mesmo muito importante, porque todas as pessoas que de alguma forma pretendem trabalhar com crianças ou que já trabalham, nós acabamos por ser um modelo e vamos falar isto amanhã. Nós somos um modelo. Portanto,
Para nós sermos um modelo, temos de saber o que é que estamos a modelar. Temos de perceber, se eu vou trabalhar sobre emoções, se eu quero trabalhar sobre emoções no meu dia-a-dia, eu preciso saber sobre elas. Se eu vou dar uma aula, se eu vou dar aulas de matemática, o que é que eu preciso saber? Preciso saber bastante. Primeiro, preciso saber quê? Toda a teoria antes de saber como ensinar. Preciso saber a teoria antes de perceber como é que vou ensinar. E isto, posso-vos dizer que não é numa masterclass de uma hora, duas horas, que eu vou conseguir saber toda a teoria sobre as emoções. Que eu vou conseguir depois, no final, aplicar tudo isto. É ótimo. Dá-nos aqui algumas luzes, alguns sinais. O que é que nós podemos estudar mais? O que é que eu posso ir procurar? Mas pensem nisto apenas como o ponto de partida e não o destino de chegada. Não é o vosso destino de chegada, isto é um ponto de partida. Que caminho é que vão fazer a seguir? O que vocês entenderem. Pode ser a nossa formação, pode ser outra formação, pode ser ler mais, investigar um pouco mais sobre o que for. Mas é importante que olhem para isto hoje como um ponto de partida para o vosso caminho a seguir, porque só 2 horas não vão sair daqui com ferramentas, porque eu posso chegar ao pé de vocês e dar-vos um martelo, mas se vocês não aprenderem como é que o vão usar, não vos vai servir para nada. Portanto, eu posso vos dar muitas ferramentas e há muitas no mercado. Há muitos livros sobre educação emocional, há muitos jogos, mas se eu não souber a teoria que está por trás, se eu não fizer as coisas com uma determinada intenção, se eu não fizer com uma determinada lógica, se eu não fizer com uma sequência, o que eu vou fazer, vou gastar muita energia e vou ter pouquíssimos resultados. Se eu não aprender a maximizar. E é isto. Porque muitos dos professores às vezes dizem: mas eu já faço isto nas minhas aulas. Certo? Mas faz sistematicamente, tal como ensina outras matérias, de uma forma sistematizada, de uma forma lógica, de uma forma onde vai havendo um crescendo, onde primeiro se reconhece e depois é que se consegue, e depois e se identifica, e se diferencia, e se põe em prática. Pois é, tem que ter uma lógica, tem que ter uma sequência, tem que ter um crescendo. Portanto, não se esqueçam, hoje olhem para isto como um ponto de partida para aquilo que vocês vão fazer a seguir. Pode ser muitos caminhos diferentes. Então, o que é que são as emoções? Emoções, no fundo, é uma reação do nosso corpo. Portanto, uma emoção é algo que aparece no meu corpo de acordo com as informações que eu tenho do meio ambiente e que nos vai alertar para aquilo que me está a acontecer. Uma emoção é um processo biológico e nós partilhamos também com os animais toda esta questão emocional. Então, uma emoção é um encadeamento de várias ações que se vão, ao longo do tempo, automatizando em modelos. Por um lado, há algumas questões que vão ser mais universais, outras mais aprendidas com o tempo. Portanto, por um lado, temos aqui as emoções que são, todos nós partilhamos, as emoções primárias, e depois temos as emoções que nós vamos também aprendendo aqui e vamos socializar. Então, todas estas, perante um determinado estímulo, o meu corpo vai reagir, se for importante para mim, ele vai reagir com uma emoção e vai fazer com que? Vai fazer com que o meu coração bata mais depressa ou mais devagar, vai fazer com que eu comece a transpirar, por exemplo, vai fazer com que os meus músculos fiquem tensos ou relaxados, e isto é a emoção. É estas mudanças, estas alterações no meu corpo. É verdade, a maior parte das vezes nós não dizemos que isto é emoção e misturamos o que é uma emoção com o que é sentimento e acabamos por dizer sempre a mesma coisa. Então a emoção é um processo biológico que nos vai acontecer. É automático. Portanto, nós não podemos controlar as nossas emoções porque podemos geri-las. Ela vai aparecer. Não se esqueçam, a emoção é o processo automático que vai acontecer. Ela vai aparecer. Vocês depois podem gerir. Então, quais são aqui as grandes. Como é que funcionam as nossas emoções? Perante um estímulo, algo acontece, um evento, pode ser algo exterior a mim, não é? Um evento, uma situação, ou pode ser algo interno, pode ser um pensamento, e vai desencadear a tal reação emocional. O meu cérebro vai fazer uma avaliação deste estímulo com base nas experiências passadas, nas minhas crenças, nos meus valores. Aqui
procurar as minhas memórias mais automáticas. E depois vou ter uma resposta fisiológica. Então, estímulo, avaliação, é importante ou não, o que é que vai acontecer, e depois a tal resposta fisiológica. Aumento da frequência cardíaca, sudorese, alterações na respiração, na tensão muscular. Vai também haver alteração, posteriormente, da nossa expressão facial e corporal, e vamos ter um determinado comportamento depois desta emoção. E isto é, basicamente, muito rapidamente, atenção, como eu estava a dizer, senão eu só para falar disto, só para vos dizer que esta parte sobre a função das emoções, e não estou a falar de cada uma delas, só assim no geral. Por exemplo, no nosso programa, demoramos uma semana inteira a tratar desta questão, portanto, não pretendo agora, em 5 minutos, que consigam perceber rapidamente como é que tudo isto funciona. Só quero que percebam que a emoção é algo complexo, é um processo biológico e um processo complexo. Okay? Fiquem aqui com este alerta e que o nosso comportamento vai aqui ser influenciado pelas nossas emoções. Então, porquê é que as nossas emoções são importantes? Falamos tanto em educação emocional, porquê é que as nossas emoções então são importantes? Primeiro, por um lado, elas têm várias funções. E, mais uma vez, eu vou-vos falar genericamente das emoções, que funções é que elas têm, podem ter uma função de sobrevivência, como por exemplo o medo e a raiva, ajudam-nos aqui a reagir muito rapidamente perante algumas ameaças, que vai garantir a nossa sobrevivência enquanto espécie. Por outro lado, também servem para quê? Para comunicar. Ou seja, a minha emoção permite toda a comunicação não verbal. Lembram-se que, como tinha dito no outro slide antes, que vai mudar a minha expressão facial. Então, eu, quando estou perante outra pessoa, a minha emoção vai lhe mostrar algo. Se eu tiver assim, vocês conseguem perceber alguma coisa, não é? Por outro lado, se eu tiver assim, já estou a passar outra mensagem. Se eu tiver assim, já estou a passar outra. Viram? Só mudei duas coisinhas na minha expressão facial, só me estão a ver um bocadinho e conseguiram perceber aqui alguns sinais que poderiam ser sinais de uma determinada emoção. As emoções também nos servem para tomar decisões. Aliás, António Damasio diz que é neurologicamente impossível tomar uma decisão sem emoção. Não sei o que digo, António Damasio. E acho que é alguém que nós podemos reconhecer bastante conhecimento e investigação sobre esta temática. Aqui um neurocientista que tem estudado imenso sobre o cérebro. E ele refere exatamente que é impossível, neurologicamente, ou seja, da forma como o nosso sistema funciona, é impossível nós tomarmos uma decisão sem uma emoção. Mesmo aquelas que nós achamos que são muito racionais. É verdade. Até essas têm por base emoções. O que é que nós podemos fazer? Podemos tomar consciência de tudo isto, podemos perceber tudo isto para depois usar isto a nosso favor. Quando nós não tomamos esta consciência, o que é que vai acabando por acontecer? Vai influenciar na mesma, mas de uma forma inconsciente, sem nós escolhermos de que forma é que as nossas emoções nos estão aqui a levar num ou noutro caminho. As emoções também são muito importantes nos nossos relacionamentos, desempenham aqui um papel fundamental nos relacionamentos interpessoais. Porquê? Conectam-nos uns aos outros ao nível emocional. E as emoções, costumamos dizer que as emoções se contagiam umas às outras. Nós, quando estamos com alguém que está triste, nós sentimos, trabalhamos aqui a questão da empatia, vamos sentir todas estas questões, vamos nos ligar também às outras pessoas aqui através da nossa emoção. Vamos nos ligar através da tristeza. Se alguém está com medo, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu possa proteger essa pessoa, ou por outro lado, termine aqui o que estou a fazer, porque posso ser eu que posso estar, de alguma forma, a assustar a outra pessoa. Portanto, já vimos aqui que as emoções são biológicas e complexas e que servem para a nossa sobrevivência, a comunicação, a tomada de decisão e para os nossos relacionamentos. No fundo, as nossas emoções estão aqui na base de tudo o que fazemos, o que dizemos.
Porque é que é importante nós conseguirmos identificar e também conseguirmos expressar bem as nossas emoções? Há várias emoções, há emoções diferentes, e podemos falar depois podemos falar de emoções base, e se for segundo António Damasio, temos aqui as 7 emoções base, depois há outros autores que põem mais, outros põem menos, mas então nós podemos falar sobre a importância de conseguirmos identificar, quer em nós, quer no outro. Se eu conseguir facilmente identificar o que é que estou a sentir e conseguir expressar de uma forma adequada essa minha emoção, vai-me ajudar aqui, por um lado, a conhecer melhor, a perceber quais é que são estas emoções, o que é que elas fazem, o que é que eu faço em determinada situação. Se eu conseguir perceber qual é o gatilho para a minha raiva, vou depois conseguir perceber quando é que eu estou a começar a sentir, vou senti-la cada vez mais cedo, vou conseguir geri-la e não tenho que esperar que a emoção esteja numa intensidade tão grande que já não me é possível gerir esta emoção, que é o que acontece muitas vezes. E porquê é que eu estou a dizer isto tudo? Porque nós queremos ferramentas, então se eu quero ferramentas, eu vou ter que perceber que uma criança, num determinado momento, se ele está perante um descontrole emocional, é porque a emoção já está numa determinada intensidade e, por muito que eu esteja naquele momento a tentar explicar algo à criança, por exemplo, ela não vai estar a ouvir-me. Então o que é que eu vou ter que fazer? Fazer o mesmo que ela e gritar, se calhar não é muito boa ideia. Lembram-se que as emoções se contagiam? Pois é, se a criança estiver muito irritada, se eu me irritar também, vou entrar numa escalada e vão estar os nossos cérebros primitivos aqui a lutar um contra o outro, em vez de eu usar o meu cérebro mais racional, mais novo, para ajudar a criança a acalmar-se e para depois resolvermos a situação a seguir. Portanto, isto é um processo muito complexo e nós precisamos de perceber. Precisamos de perceber o quê? Antes de perceber as emoções do outro, eu tenho que perceber as minhas. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que perceber como é que eu fico. Eu tenho que perceber quais são os meus gatilhos. Eu tenho que perceber como é que eu fico com determinada emoção. Eu preciso saber o que é que essa emoção vai fazer ao meu pensamento e ao meu comportamento. Depois também, se eu conseguir identificar as emoções em mim e no outro, e se eu também as conseguir expressar bem, eu vou ter o quê? Vou ter relacionamentos mais fortes. Vou ter relacionamentos muito mais equilibrados, muito mais seguros. Se eu conseguir expressar as minhas emoções sem chegar ali àquele nível de intensidade tão alto, de uma forma assertiva, com uma comunicação eficaz, eu vou conseguir relacionar-me muito melhor com todos os que estão à minha volta. Portanto, esta questão da educação emocional vai partir muito de quem? Já estão a ver para que lado é que vamos? Vai partir muito de nós mesmos. Eu não vou conseguir ensinar se eu própria não o conseguir fazer. Eu não vou poder dar algo a alguém que eu também não tenho. Ai, mas então eu preciso saber controlar-me e gerir-me para conseguir ajudar os outros. Não. O que é que eu preciso? Eu preciso de conseguir perceber o que é que são estas emoções, conseguir olhar para mim, conseguir sentir empatia por mim, para depois conseguir então ajudar os outros. Algo muito importante, aqui um processo importante, mais uma coisinha, se vocês ficarem com isto hoje, para mim já é maravilhoso, a importância de nós nomearmos emoções e sentimentos. O que é nomear? Explicar, dizer exatamente o que é que estou a sentir, dar nome àquilo que estou a sentir. Então, ainda há pouco vimos que as emoções é o que sentimos no nosso corpo, o sentimento é a nossa tomada de consciência, é quando nós percebemos realmente o que é que estamos a sentir. Então, se eu conseguir dar nome a tudo isto, hum, o que todos os estudos nos indicam aqui que aumentar a literacia emocional e conseguir dar nomes às emoções e aos sentimentos é um dos grandes passos para a regulação emocional. Que é, primeiro, porque torna aquilo que é abstrato, que eu estou a sentir, uma emoção, é algo muito abstrato, e torna este abstrato mais tangível, ou seja, mais compreensível, mais fácil de gerir. E raiva não é sempre da mesma intensidade. Então, eu estar irritado ou eu estar furioso não é a mesma coisa. Nem para o outro, nem para mim. Se eu conseguir dar nome a estas emoções, eu vou conseguir também perceber, então, se a emoção está mais intensa, se está mais baixa, vou conseguir perceber se associado a isto, a este meu comportamento, está o medo ou se está a raiva. E como eu vou saber qual é a função de cada uma das emoções, vou conseguir saber o que é que ele me vai fazer. Então, se eu perceber que é raiva, vou perceber, ok, a raiva está-me aqui a tentar avisar
eu tenho que mudar algo que eu não estou aqui, que acho que é injusto. Mas eu se calhar estou assim, se calhar não é raiva, se calhar é medo. Então é medo, o medo está-me a dizer para eu me proteger. Estão a ver? As emoções dizem-nos coisas diferentes. E é importante então dar nome àquilo que estamos a sentir. Para quê? Para um conceito abstrato se tornar um conceito mais fácil de gerir. Portanto, quer para mim, quer para a criança, aumentem o vosso vocabulário emocional. E isto faz de que forma? Procurando, vendo, mas também lendo, vendo filmes. E quando estamos a ver tudo isto, ouvir que palavras é que usam para descrever cada uma destas emoções, cada um destes sentimentos. Não nos vamos cingir apenas às emoções base. Não ficamos com alegria, tristeza, medo, raiva, repulsa. É muito, fica muito básico, não é? Então, vamos ter que acrescentar, dar nomes. Não se esqueçam, estar irritado é diferente de estar furioso. Estar assustado é diferente de estar em pânico. Portanto, dar nome àquilo que estou a sentir em cada momento. Depois temos aqui a questão da regulação emocional. Dar nome a isto que estou a sentir também me vai ajudar a ver qual vai ser a minha resposta e que decisão é que eu vou tomar a seguir. Se eu consigo perceber, ok, afinal eu estou só irritada. Se eu estou só irritada, se calhar até me posso afastar depois conversarmos um bocadinho a seguir. Se eu estou assustada com algo, então eu tenho que ver o que é que me está aqui a assustar. Tenho que procurar a origem ou não, ou vou procurar ajuda. Estão a ver? Então vai-me ajudar a regular a minha decisão. Nomear emoções e sentimentos também nos ajuda a ter uma comunicação mais clara e conseguir que os outros percebam aquilo que eu preciso, as minhas necessidades e também os meus sentimentos. Portanto, dar nome. Emoções, um processo biológico e complexo. As emoções têm várias funções, como comunicar com os outros, proteger-me, manter aqui a minha sobrevivência e dar nome às nossas emoções e sentimentos vai nos ajudar a quê? A conseguir tornar todas estas questões abstratas que falámos antes em algo mais concreto e mais claro. Muito breve, como eu vos disse, foi uma breve introdução ao que são as emoções. Espero que tenham ficado com curiosidade para irem já pesquisar novos livros e novas coisas para ver a seguir, para ficarem com mais vontade, quem sabe, de fazer a nossa formação ou continuar aqui a saber mais sobre as emoções. Depois temos a educação emocional. Então, o que é a educação emocional? No fundo, aqui pode ser a oportunidade de vocês fazerem parte da mudança e também se diferenciarem enquanto profissionais. Para falarmos de educação emocional, falamos do conceito de inteligência emocional. Ao contrário do que se possa ver, a inteligência emocional não é um conceito novo, é um conceito que já vem desde Charles Darwin, mas a inteligência emocional podemos ver que é a base do nosso desenvolvimento pessoal. Porquê? Já vimos, as nossas emoções são a base de tudo, de nossas decisões que tomamos a cada instante. A inteligência emocional também é aqui um conjunto de habilidades, ou seja, não é uma só coisa. A inteligência emocional é um conjunto de competências e habilidades. E um conjunto de competências que pode ser trabalhado. Ainda bem, graças à neuroplasticidade, conseguimos ainda ter mais consciência disto, que é algo que nós trabalhamos. Podemos mudar, podemos fazer a diferença. Podemos. Não, se eu sempre fui assim até hoje, mas eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu posso mudar aqui a minha forma de pensar também. Então, estas habilidades nós conseguimos reconhecer em nós e no outro e gerir as nossas emoções e também gerir o nosso comportamento perante as emoções do outro. E isto é a nossa inteligência emocional, a capacidade de perceber as minhas e do outro e de gerir as minhas e o meu comportamento perante as do outro. No fundo, a inteligência emocional eu gosto de ver como uma união, usarmos o nosso cérebro completo, em vez de em partes. Temos uma parte do cérebro mais antiga, onde estão, mais antiga a nível de evolução do ser humano. O nosso cérebro mais primitivo é aquele onde regulamos também as nossas emoções e temos o nosso córtex, a parte mais recente do nosso cérebro, onde nós conseguimos tomar decisões, guardamos a nossa memória, onde conseguimos, onde temos as questões da linguagem. Portanto, o que é a inteligência emocional? Conseguimos usar tudo.
e de uma forma consciente. Não se esqueçam. Inconscientemente, neurologicamente, toda a informação vai passar ali pelo vosso centro, pelo vosso sistema límbico, até chegar depois onde tem que chegar a seguir. O que é que vocês vão fazer? Vão fazer isto de uma forma consciente em vez de inconsciente. Porque todas as decisões são tomadas em primeiro lugar de forma emocional e só depois de uma forma racional. Mesmo aquelas que nós acreditamos serem puramente racionais mesmo. Nós achamos, não, eu vou comprar este carro porque é o carro mais seguro do mercado. Será? Nós não temos todas essas informações. Mas quais é que são as emoções que estão ali? Medo. Eu vou sentir medo, portanto, se vou sentir medo, vou escolher um carro que seja mais seguro. Se eu tiver esta consciência, eu vou conseguir tomar uma decisão muito mais eficaz, muito mais eficiente, do que se o meu medo agir aqui em segundo plano no meu cérebro. Portanto, não se esqueçam, isto vai mesmo acontecer, esta emoção está mesmo aqui a influenciar a vossa decisão, agora escolham. Eu vou tomar esta decisão com emoção inconsciente ou vou trazer tudo cá para fora? Vou olhar de frente para as minhas emoções. Educação emocional. Já vimos o que é inteligência emocional? Muito rapidamente. E o que é educação emocional? No fundo, a educação emocional, ou Social Emotional Learning, certamente já viram CEL, esta sigla, em vários locais. Portanto, isto quer dizer Social and Emotional Learning. E é um processo através do qual todos os jovens, todos os adultos, todas as crianças, todos os seres humanos adquirem e aplicam conhecimentos, competências e atitudes que visam desenvolver as nossas identidades saudáveis. Ou seja, gerir emoções, alcançar objetivos pessoais e também coletivos, sentir e mostrar empatia pelos outros, estabelecer e manter relações de apoio e tomar decisões responsáveis e cuidadosas. Já vimos aqui que tem várias áreas diferentes. E nós vamos ver estas diferentes áreas do Social Emotional Learning. Nós usamos o framework da CASEL, aqui a nível internacional, do Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, e usamos aqui este framework para nos ajudar, onde temos várias áreas de conhecimentos e temos várias áreas de trabalho. Ou seja, o Social and Emotional Learning envolve autoconhecimento, autorregulação, tomada de decisão responsável, competências de relacionamento e consciência social, e depois pode ser abordado de diferentes formas. Podemos abordar esta educação socioemocional de acordo com um programa estruturado, não é? Um programa que já existe, que seja validado, que seja reconhecido, mas eu também posso trabalhar a educação socioemocional na minha escola, na minha família, nos contextos onde estou. Porquê? Porque, no fundo, eu sou um modelo de educação emocional para toda a gente que está à minha volta. No fundo, tudo aquilo que eu faço vai ser visto e vai ser repetido também pelas crianças e pelos jovens e pelos adultos também que estão à minha volta. Portanto, por um lado, podemos trabalhar de uma forma estruturada, com um programa estruturado, onde vamos fazendo diferentes sessões, mas também vou trabalhar nas minhas atitudes dentro da escola e, no geral, enquanto sociedade, ou seja, enquanto grandes políticas, inclusivamente, não é? É importante de haver grandes políticas sociais, onde uma sociedade onde todos trabalhássemos a educação socioemocional, essa é a nossa visão, é a visão da Escola das Emoções, é isso que nós ambicionamos um dia ter, não é? Onde todos trabalhamos para a educação socioemocional. Claro, alguns de uma forma mais estruturada, mas depois outros de uma forma mais abrangente. O mesmo do que dizer para a saúde. Nós queremos uma educação para a saúde. Podemos ter programas mais estruturados, mas todos nós contribuímos para a educação para a saúde no nosso dia a dia, pelos nossos comportamentos, pelas nossas atitudes, aquilo que fazemos. Quando eu trabalho para a literacia, por exemplo, nós temos os programas estruturados nas escolas que são desenvolvidos, mas depois eu, por exemplo, enquanto mãe, leio e o meu filho vê que eu leio, vamos à biblioteca, portanto, eu faço também o meu papel de outra forma. Portanto, estamos aqui a ver que a educação emocional vai ser tal e qual como outras áreas do conhecimento. Podemos trabalhar de uma forma estruturada, sim, com muito
conhecimento, muito fundamentados, e isso vai ter grande impacto e grandes resultados, mas que vai ser suportado por tudo aquilo que for feito à volta. Okay? Os benefícios estudados, estes benefícios que eu vos estou a dar, se quiserem ir ao site da CASEL, estão documentados todos estes benefícios e estudos, inclusive, sobre alguns programas de educação socioemocional. Isto tem a ver com uma meta-análise, um estudo de meta-análise, ou seja, sobre um estudo feito sobre vários estudos, e que nos indica que a CEL leva a melhores resultados académicos e comportamentos. Portanto, só para vos frisar que isto é tudo baseado no meta-estudo feito pela CASEL. Portanto, no site têm mais indicações também e são dados genéricos internacionais, ou seja, de vários países. E o que acaba por acontecer, então, a educação socioemocional leva a que crianças que foram que assistiram, que foram a programas de educação socioemocional, tiveram melhores resultados académicos. E estes benefícios acontecem também a longo prazo e globais, ou seja, não são benefícios que aconteçam só no momento. Quando nós trabalhamos, imaginem a empatia, não é apenas no momento, mas são benefícios que depois estudos feitos ao longo do tempo vão verificar que esses resultados se mantêm. Portanto, no fundo, também nos indica que CEL é um investimento financeiro sensato, inclusivamente eles têm lá um valor que encontraram do custo-benefício dos programas CEL, e também nos indica que as competências sociais e emocionais ajudam a melhorar os resultados da vida. Claro que nós pegamos em tudo isto que nos dizia, e quando fizemos a avaliação do nosso programa já fomos avaliar algumas competências que sabemos que depois trazem benefícios a estes níveis. Então, esta meta-análise foi feita de 213 estudos, ou seja, eles pegaram 213 estudos, que tinham programas CEL universais, ou seja, são programas que são usados para qualquer criança, para qualquer criança ou adolescente. Incluíram mais de 270 mil alunos em 12 níveis de ensino, e revelou que houve um aumento das competências socioemocionais, houve um aumento de atitudes sobre si mesmo, os outros e a escola, que há um aumento de comportamento positivo em sala de aula, e incrível, se calhar este para mim, quando comecei a vir, surpreendeu-me bastante, que foi o ganho de 11 pontos percentuais em testes padronizados. E sempre que estou a dizer, esqueço-me sempre, e só no final é que me lembro outra vez do nome deste, PISA. Ok, desta vez lembrei. No PISA, portanto, crianças, jovens que tiveram integrados em programas de educação socioemocional, tiveram um ganho de 11 pontos percentuais em relação a outros que não tinham realizado. E também aumenta aqui, diminui também aqui, então, problemas relacionados com a conduta e angústia emocional. E mais, como eu estava a dizer, isto é ótimo, porque não é só para as crianças, mas também para os professores. O que os estudos também nos indicam é que professores com maior nível de competência social são mais capazes de se protegerem de burnout. Porquê? Isto, está aqui a explicação. Porque, por um lado, conseguem ter melhores relações com os seus alunos, relações muito mais positivas. Ao ter relações positivas é um fator de proteção para a minha saúde mental. Depois, ao servirem de modelo a modelos comportamentais para as crianças, estão também a praticar em si e estão também a reduzir aqui no outro. E depois vão ser muito mais capazes de regular as suas próprias emoções. Vão deixar de aparecer as emoções? Não. Vão aparecer na mesma, e ainda bem. Mas vão saber o que fazer, vão saber o que fazer com elas. Isto foram os impactos positivos para os professores que estes estudos nos indicaram. Existem associações estatisticamente significativas entre as competências sociais medidas no jardim de infância, atenção, vamos aqui ver, no jardim de infância, e depois o resultado
em jovens adultos. Ou seja, crianças que no jardim de infância tinham fortes competências SEL, no futuro são mais propensos a conseguir terminar os estudos, o ensino médio, completar também o ensino universitário e obter um emprego estável na idade de jovem adulto. E há uma menor probabilidade de viver no futuro em habitação social, de receber assistência social, de envolver-se em situações conflituosas com a polícia e de integrar um centro de detenção. Então, isto é o que os estudos nos dizem sobre os grandes benefícios da SEL. Então, temos aqui estas cinco grandes áreas. Por um lado, temos o autoconhecimento. E que competências são estas? Aquelas que nos fazem perceber as minhas emoções. O que é que eu estou a sentir? Que emoção é esta? Que pensamento é que aparece quando eu tenho esta emoção? Quais são os meus valores? E como é que tudo isto vai influenciar os diferentes contextos? Isto, autoconhecimento. Perceber quais são as minhas forças. O que é que eu consigo realmente fazer? Quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas fragilidades? O que é que eu preciso desenvolver a seguir? Autoconhecimento. Pois, se eu me conseguir conhecer, conseguir perceber isto tudo, vai ser muito mais fácil eu passar para a outra área de competências, que é a autorregulação. Agora imaginem que eu nunca consigo identificar a minha emoção, não consigo identificar quando é que a minha emoção está a aparecer, quando é que ela vai crescer. Vai tornar muito mais difícil a minha autorregulação. Como é que eu vou regular algo que não conheço? Imaginem um carro. Quem conduz sabe mais ou menos regular o carro, não é? Se ele vai mais depressa. Agora imaginem, de repente deixavam de conduzir um carro e punham-vos num avião. Pronto. Eu não conheço, eu não sei como é que funciona, eu não vou conseguir regular aquele avião. Então, se eu me conhecer, vai ser muito mais fácil eu regular. E a autorregulação, temos aqui a capacidade de gerir, então, as minhas emoções, os meus pensamentos e depois o meu comportamento. Também conseguir alcançar os meus objetivos e as minhas aspirações. Tendo estas duas que são mais internas, mais pessoais, depois viramos-nos para fora, onde temos a consciência social, que eu vou conseguir aqui compreender as perspectivas e vou também ganhar empatia com os outros, incluindo aqueles de diferentes origens, mais diferentes de mim, que é muito mais fácil eu ter empatia por alguém que considero igual a mim, seja por que motivo for, do que alguém que está numa situação completamente diferente, alguém de um meio completamente diferente. Depois temos também as competências de relacionamento, onde vamos trabalhar, estabelecer e manter relações saudáveis, de apoio com diferentes indivíduos e grupos. E temos a tomada de decisão responsável. Agora, se eu me conhecer, se eu me regular, se eu conseguir perceber o outro e se eu conseguir relacionar-me com o outro, claro, tomada de decisão já vai ser muito mais fácil. Na tomada de decisão, temos aqui a capacidade de fazermos boas escolhas sobre o nosso comportamento e interações sociais em diferentes situações. Normalmente, os programas CEL têm que ser programas estruturados, como já falámos, e normalmente aqui queremos várias coisas. Por um lado, ter bons ambientes de aprendizagem, ambientes de aprendizagem que sejam equitativos, e conseguirmos aqui coordenar as práticas, quer em sala, quer a própria escola, quer comunidades, famílias, para conseguirmos melhorar estas aprendizagens sociais e académicas. As abordagens em sala vão incluir instrução explícita, através da qual cada competência e cada atitude é ensinada, é praticada, de forma de desenvolvimento e que seja contextual e culturalmente responsivo, ou seja, adaptado a cada contexto, e com práticas de aprendizagem cooperativa e aprendizagem baseada em projetos. E tudo isto vai facilitar o nosso programa de educação socioemocional. Por outro lado, um bom programa tem 4 grandes elementos e nós dizemos que é um programa safe, que é fácil de decorar. Então, um programa de educação emocional, qualquer um de vocês que pretenda e que escolha um programa para desenvolver num determinado contexto, seja numa escola, seja num ATL, seja com um grupo de crianças, num espaço que vocês tenham, se pretenderem desenvolver um programa estruturado de educação socioemocional, vejam, por favor, se ele tem estes 4 grandes pontos. 4 grandes pontos. Primeiro, tem que ser um programa sequenciado. Ou seja, tem que ter várias etapas de formação para que sejam, para que consigamos ganhar as competências necessárias aqui com o seu desenvolvimento. Depois tem que ser um programa ativo. Ou seja, não pode ser simplesmente estar a dar aqui instrução,
Não é fazer o que eu estou a fazer aqui numa hora, não é? Sei que um programa deste género, onde eu estou simplesmente a debitar aqui a informação, é um programa onde não vai ficar tanto, não vai ter tantos ganhos, então tem que ser um programa ativo, onde possam pôr em prática as competências. Depois tem que ser um programa focado, ou seja, o programa tem que ser intencionalmente desenvolvido para aquela determinada competência. E tem que ser explícito. Eu tenho que saber que competência é que estou a trabalhar em cada aula, em cada aula que estou a dar. E para todos os que são professores ou educadores, isto faz todo sentido, não é? Vocês também, quando estão a trabalhar algumas das competências, qualquer matéria, qualquer área que vocês estejam a dar, vocês vão focar, vocês sabem exatamente qual é aquela. E em cada aula sabem exatamente que conteúdo é que querem que a criança desenvolva. Portanto, para um programa CEL é exatamente da mesma forma. Porquê? Porquê é que isto é importante? 92% dos executivos afirma competências como resolução de problemas e comunicação são tão ou mais importantes do que as competências técnicas e o nosso mundo está sempre a mudar. A verdade é que o nosso mundo é sempre a única constante, eu costumo dizer que a única constante é a mudança. E podemos ver que as crianças que entram hoje na escola, está a começar um ano letivo, as crianças que entraram hoje no primeiro ano vão ter empregos, 4 em cada 5 das que entraram agora, imaginem, vão ter empregos que ainda não existem. Pois é. Como é que nós vamos prepará-las para algo que não sabemos? 40% das competências-chave do futuro vão ser diferentes das que são hoje. Mais 50% dos empregos estão em risco pela automação. Este dado ainda não deve ter sido atualizado, tem que ver agora os últimos, porque acredito que para o ano, com todas estas questões também da inteligência artificial a subir exponencialmente, este número certamente vai aumentar. E 10 a 15% dos empregos das indústrias portuguesas vão desaparecer em 10 anos, mas vão ser criados outros. O que é que isto nos quer dizer? Temos de trabalhar a diferença. E o que é que nos diferencia das máquinas? Sermos humanos. As competências socioemocionais é aquilo que nos diferencia. Estas foram as últimas 10, mas como eu vos estava a dizer, tudo isto aqui vai mudando com o tempo. Só para separar aqui muito brevemente os factos dos mitos. Mas fazer um programa de educação socioemocional é uma distração? Não. Estudos indicam é que aumenta o desempenho académico. Porquê? Faz com que as crianças e jovens fiquem mais envolvidas com todo o conteúdo que estão a trabalhar nas outras áreas. Portanto, não é uma distração, é aqui um complemento. Mais uma vez, é usarmos o nosso cérebro todo. É aprender o que é que eu posso também fazer para que o medo não me impeça não me faça ter uma branca. O que é que eu posso fazer? Se eu já perceber isto, até me vai ajudar no momento dos testes. Então, as competências socioemocionais vão-me ajudar a ter melhores resultados. Muitas vezes, algumas pessoas procuram programas de educação socioemocional como terapia. Não, não é uma terapia. Constrói relações, constrói competências que promovem o bem-estar saudável. Grande parte dos programas de educação socioemocional, os programas feitos em grupo, são programas disso mesmo, de educação socioemocional. Desenvolvimento de determinadas competências. Não são terapia, não são programas terapêuticos. E a maior parte destes programas são programas universais. O que é que quer dizer? É usado para a população em geral, embora possa ser usado em diferentes contextos. Depois, não é uma forma de transmitir as minhas ideias e os meus valores. Não. É uma forma de que a criança possa descobrir os seus e possa perceber que há várias perspectivas e que há várias ideias, mas não é uma forma de passar diferentes ideias. É uma forma de passar uma abertura e não a minha ideia em particular daquilo que é a verdade. Algumas ferramentas pedagógicas, como eu já disse, e volto aqui, a melhor ferramenta pedagógica que vocês têm são vocês. Ponto. Esta é a melhor ferramenta que existe para trabalhar a educação socioemocional. Sou eu. Nós, no nosso programa,
está dividida em 2 blocos e damos tanta atenção ao desenvolvimento pessoal como depois ao programa em si. Portanto, metade da nossa formação para facilitadores de educação emocional é só trabalhar o autoconhecimento. Só, entre aspas. Porque é a parte mais importante. Porque para nós, a melhor ferramenta é o facilitador. Ou seja, para cada um de vocês que quer fazer a diferença e que vieram hoje à procura de fazer a diferença para as vossas crianças, para os vossos jovens, comecem a praticar algumas formas de autocuidado. Mas também temos aqui algumas que vos podem ajudar, como por exemplo, lembram-se? Literacia emocional, conseguir diferenciar, dar nome às emoções. Encontrem uma roda de emoções, encontrem um glossário, algo que vos ajude, que represente vários sentimentos e que podem ir pedindo aos alunos também aquilo que estão a sentir. Pode ser o sentimento diário e que compartilhem uns com os outros. Ao compartilhar, estão aqui a dar mais nomes. Isto vai ajudar a construir uma linguagem emocional. Vai ter o mesmo resultado que fazer um programa socioemocional focado? Não, mas vai fazer já, vai começar aqui já a despertar alguma consciência vai aumentar aqui a literacia, vai aumentar a literacia emocional, sem dúvida. Depois, o que é que podem fazer? Usar histórias, livros. Mas quando dizemos que abordem temas emocionais, nós no nosso programa usamos livros muito variados e que não são propriamente sobre emoções. Mas o que é que nós fazemos? Vamos procurar o que é que as personagens estavam a pensar, o que é que estavam a sentir e depois usamos isso. Como é que lidaram? Como é que esta personagem lidou com este desafio? O que é que esta personagem fez? O que é que esta personagem sentia? O que é que ela fez para ajudar esta situação? Portanto, há livros que já nos ajudam e que já vêm com alguns guiões, mas mais uma vez, usar uma vez uma destas histórias, se a criança não souber identificar em si mesma a emoção, se não perceber o que é que essa emoção faz, não, vai ser muito mais difícil termos resultados, mas já conseguimos fazer alguma coisa. Depois, jogos e atividades lúdicas. Podemos ser jogos de tabuleiro, quebra-cabeças, jogos de interpretação de papéis, todos eles podem ser usados para explorar as emoções e também as relações interpessoais. E às vezes coisas tão simples como, vou-vos dizer, hoje nós usámos uma ferramenta para vocês conseguirem já trabalhar algumas questões. Não sei se repararam que o nosso link foi dado só meia hora antes. E porquê? O que é que sentiram? Agora vamos fazer já uma questão. O que é que sentiram? Qual seria a emoção que estava aí? Como é que ficou o vosso corpo? Será que foi um gatilho para alguma ansiedade? Para outros não. Como é que responderam a isso? Estão a ver como uma atividade nossa do dia a dia pode servir para trabalharmos a educação emocional? É verdade. Pequenas coisas do nosso dia a dia. Mas para conseguirmos fazer isto, temos que ter muito conhecimento, porque depois qualquer coisa nos pode ajudar a trabalhar aqui estas questões. Se fosse o nosso grupo, eu em seguida já íamos trabalhar aqui, já íamos explorar cada uma de vocês, o que é que tinha feito, quais foram as estratégias, íamos partilhar diferentes estratégias, até que iam encontrar novas ferramentas para lidar com esta ansiedade, quem sentiu a ansiedade. Fiquem já com esta de hoje. Meditação e mindfulness vai nos ajudar, quer os alunos, mas também para vocês. Pratiquem. Pratiquem antes. Quem quiser, quem tiver curiosidade, quem quiser experimentar com crianças, usar estratégias de meditação e de mindfulness, peço-vos só uma coisa. Pratiquem primeiro. Ponham em vocês primeiro. Porque meditação e mindfulness não é só eu estar a fazer, agora fica tudo em silêncio durante 1 minuto. Isso não é. Isso para as crianças até é encarado como um castigo, agora temos de ficar aqui mais 1 minuto. E vai fazer o quê? Vai criar uma resistência no futuro para experimentar meditação. Fizemos há pouco tempo um focus group sobre o que as crianças achavam sobre meditação e mindfulness e alguns diziam-me: eu odiei, fiz e odiei. É um castigo ficarmos ali sentados sem nada para fazer. Pois é. Se querem experimentar, primeiro experimentem em vocês. Depois, vejam como é que podem pôr aqui em prática estas ferramentas. Porque meditar não é ficar sentado sossegado sem fazer nada. Isso pode ser considerado um castigo se não tiver bem aqui, bem integrado o que é que estamos a fazer, como, qual é esta experiência. Depois também fazer aqui um diário de emoções, pedir às crianças para terem um diário das suas próprias emoções, onde possam ir registando as emoções, os sentimentos,
e perceber o que é que causou. Na nossa formação falamos um bocadinho sobre esta questão. Depois usar um programa CEL, um programa de educação socioemocional que esteja estruturado com atividades próprias de desenvolver habilidades emocionais e também, não esquecer, ser um modelo de comportamento. Amanhã eu vou-vos mostrar e tenho alguns exemplos de modelos de comportamento para cada uma destas competências socioemocionais que nós falámos, cada uma das 5. Eu vou-vos aqui sugerir alguns pontinhos a fazer. E vou deixar para amanhã. Porquê? Porque eu queria deixar aqui tempo. Vou aqui pesquisar as vossas questões. Vou deixar algum tempo, então, para perceber quais são as vossas dúvidas, as vossas questões. Como eu tinha dito, hoje seria 1 hora e 15 minutos, 1 hora para a apresentação, 15 minutos para responder a questões. As questões que eu não consegui responder hoje, não tem problema, ficarão para amanhã. Isto de educação socioemocional acaba por ser. Eu falava horas sobre estas questões. Portanto, vou deixar aqui para amanhã todas estas ferramentas para cada uma das competências socioemocionais. E agora, neste momento, vou também aproveitar então para vos dar aqui algumas indicações do que vamos fazer amanhã. Amanhã vou ainda pegar em algumas ferramentas, vamos falar sobre o autoconhecimento e sobre a importância do autoconhecimento na educação socioemocional e depois vou-vos apresentar todo o nosso programa, pontinho a pontinho. Quais é que são as áreas que vamos abordar, quais é que são, como é que ele vai funcionar, vou-vos apresentar tudo amanhã. Também os nossos resultados que foram da avaliação que fizemos até hoje. Se quiserem também... Oi, peço desculpa, não era nada disto. Vou-vos deixar ainda aqui. Quem conseguir e quem quiser também é livre para tirar uma fotografia, podem partilhar. Se partilharem nas redes sociais, por favor, identifiquem Escola das Emoções, ou seja, @Escola das Emocões. Partilhem aqui todo o vosso, o que aprenderam hoje, o que é que gostaram. E então estou aqui à espera. Vocês sabem, como eu vos disse, eu tinha aqui uns ajudantes que iam vendo o chat e eu estou à espera aqui da questão. Ok, temos uma questão. Oi, não era esta que eu queria. Podem-me ajudar? Não, afinal não temos. Alguém, eu vou, se alguém quiser fazer a questão, uma questão de forma, ok, estou aqui a ver uma questão. Ok. Os programas, ok, alguém está a perguntar se vamos falar sobre os programas que desenvolvemos com as crianças, e os horários no próximo ano letivo. Sim, podemos, não estava aqui pensado, obrigada por esta dica. Amanhã apresentamos também em que sítios, porque a escola começou em Leiria, depois tivemos um polo. O nosso primeiro polo foi em Anadia e neste momento já vai haver aqui mais atividades, mas depois nós podemos deixar aqui o link para procurarem, para depois também, se alguém quiser falar com os facilitadores que estão noutros locais, se quiserem aqui esta informação sobre os locais onde estão a ser desenvolvidas as atividades. Sim, vamos deixar então aqui. Alguém tem alguma questão que não tenha escrito? Se alguém quiser falar, levanta a mão e eu posso dar-vos aqui. Levanta a mão, o que é que quer dizer? Tem que ir onde diz levantar a mão, ok? Vou explicar, porque eu não me aparece, peço desculpa. Ou podem escrever no chat que querem falar no Porto. Okay. Alguém quer falar? Não, ninguém quer falar comigo. Ninguém tem dúvidas? Está tudo com receio. Vou-vos dizer aqui
Só uma coisinha, se tiverem dúvidas, também podem enviar ainda por e-mail hoje algumas dúvidas que tenham. Podem enviar por e-mail que nós depois respondemos amanhã, ok? Porquê? E porquê é que nós pedimos isto? Porque as dúvidas de uma podem ser as dúvidas de todas. E para não estarmos a enviar muitos e-mails para toda a gente, o melhor mesmo, se tiverem dúvidas, coloquem, exponham então aí. Ok. A primeira ferramenta é o conhecimento e a curiosidade e depois a prática. Sim, sem dúvida que. Ok, ok. Já estou aqui a ver algumas. Estou aqui a ver aqui algumas, que a primeira ferramenta, sim, sem dúvida, é nós conhecermos, é nós sabermos mais, é nós conseguirmos perceber o que estamos a sentir e só depois pôr em prática todo esse conhecimento. Se não houver conhecimento prévio, tudo o que vocês vão pôr em prática vai faltar a base, vai faltar ali o suporte para que façam a diferença. Eu sei que nós às vezes queremos soluções rápidas. Um, Enquanto professora, não que não sou professora, mas posso falar da minha experiência enquanto mãe, porque eu, aliás, foi ser mãe que me trouxe aqui hoje, e eu hoje estou aqui por ter sido mãe, a verdade é essa, porque eu já trabalhava com outros pais, eu já trabalhava na área da parentalidade, e quando fui mãe, comecei a ver outros desafios e a ver que afinal ainda era mais complexo do que aquilo que eu já trabalhava, e comecei à procura então de parentalidade consciente, de toda uma forma nova de olhar para esta questão das emoções, e foi isso que me trouxe até aqui. Mais uma vez, o que me trouxe este caminho não foi de repente, foi um caminho que eu tive que fazer e que demorou imenso tempo. Porque eu inicialmente também procurei respostas rápidas, o que é que eu posso fazer, dicas, estratégias. Não é assim tão fácil. Portanto, porquê? Porque o comportamento humano é multideterminado. Como o comportamento humano é multideterminado, não vai haver uma ferramenta que se adapte a todo. Um comportamento é uma manifestação das emoções, daquilo que está por trás. Portanto, o mesmo comportamento. Eu vejo uma pessoa a chorar. A pessoa pode estar triste, com raiva, pode estar alegre ou pode estar com medo. Já viram? E o que eu vou ter que fazer vai ser diferente para cada uma destas situações. E o mesmo comportamento pode querer dizer coisas diferentes. Uma criança que não para quieta na sala, que anda sempre por todo lado e a fazer tudo e mais alguma coisa, pode ser várias coisas. A criança pode ser uma chamada de atenção para, porque precisa de atenção para ela mesma, precisa que alguém a ouça, que alguém a veja, precisa de se sentir escutada. Mas pode ser simplesmente uma criança que tenha mesmo muita energia, muita curiosidade. O que eu vou fazer é igual? Não, a minha resposta vai ter que ser diferente. Portanto, por isso é que ferramentas para lidar com birras, entre aspas, não é? Não pode haver uma ferramenta. Tem que haver uma descoberta, uma curiosidade. Tem que haver um procurar fazer diferente e procurar a origem. E é isso que nós vamos fazer com todo o conhecimento aqui. Peço desculpa, entretanto. Ok? Já mais. Ok. Se no momento de stress não conseguir lidar com uma turma, primeiro, praticar muitas coisas antes do momento de stress. Depois do momento de stress acontecer, pergunte: o que é que causou este stress? Qual foi o gatilho? Porquê é que eu fiquei assim neste ponto? Porquê é que eu fiquei assim? Nem toda a gente reage da mesma forma. Então, que gatilho é que aquilo fez em mim? O que é que eu poderia ter feito? O que é que eu fiz? Como é que funcionou? E o que é que eu podia ter feito de outra forma? E depois, a melhor forma é prevenir, como tudo na nossa vida. Então, o que é que eu tenho que fazer? Cuidar de mim primeiro. Agora, depois perceber porque é que isto me gerou stress. E perceber porque foi a minha incapacidade de gerar com um comportamento desafiante. Portanto, eu não posso dar uma resposta rápida. Eu não sei o que é que aconteceu. São vocês que vão ter que descobrir. Vão ter que descobrir porque é que aconteceu, porque é que ficaram assim, o que é que podiam ter feito para vocês acalmarem, serem vocês a usar o cérebro completo, que depois ia ajudar também as crianças a acalmar e a chegar lá. Mas depois também procurar do outro lado, procurar o porquê. Porquê é que está a acontecer isto? O que é que as crianças estão a fazer? O que é que eu posso fazer diferente?
E depois, não repetir o que não funciona, ok? Se não funciona, não vale a pena repetir. Experimentem estratégias novas e diferentes. Mas primeiro vão ter que se conhecer, perceber porque é que isso fez stress. Não temos de controlar as nossas emoções, temos de aprender a geri-las, temos de as conhecer, temos de perceber porque é que elas apareceram. Não as vou controlar, elas vão aparecer na mesma. Portanto, conheçam, conheçam e conheçam. Ajudem-me aqui, se mais alguém. Ok. Para quem trabalha no infantário e a esta altura, vou só fazer uma questão. Passado uma semana, os comportamentos mantêm-se? Passado duas? Passado três? Normalmente não. Eu nem vou ver a resposta porque eu acho que já sei. Normalmente não. Então, pensar, eu é que sou adulto, eu é que tenho que manter a calma. Para a criança perceber que é um processo de mudança, é um processo novo. Mas depois há um mantra que eu adoro, que é tudo termina, tudo muda. E tal como as crianças do ano passado, estas também se vão adaptar. E eu só tenho que ser um porto de abrigo para recebê-las. Portanto, atenção, isto é algo genérico para a maior parte delas, o que não quer dizer que num ou noutro caso eu não tenha que agir de outra forma. Mas, mais uma vez, é sobre mim. Porquê? Porque todas as crianças estão a passar por um processo de mudança, é difícil, nunca ficaram longe dos pais, tudo isso vai acontecer. O que é que eu tenho que fazer? Eu é que sou adulto, eu é que tenho que manter a calma e sentir com elas, mas não me deixar levar por. Porque eu sei que isto vai passar. E se eu souber, todo o meu corpo vai reagir de acordo com essa confiança e vou também conseguir passar segurança para essas crianças que estão ao pé de mim. O nosso programa, como eu tinha dito, e volto a dizer, e amanhã vou falar mais sobre ele, é para um público universal, o que não quer dizer que não seja implementado noutros contextos, mas não é esse o nosso objetivo, não é esse o intuito. Nós, como tínhamos dito, não é uma terapia. É um programa direcionado para um público universal. Portanto, posso dizer que já foram implementados em diferentes contextos também, em contextos mais desafiadores, mas a formação em si para nos focarmos no público em geral. O que, volto a referir também, não quer dizer que não possa ser implementado com outros públicos, mas claro que nós não podemos parar a nossa atividade que já fazemos com as crianças enquanto estamos a fazer agora um processo de autoconhecimento, ou seja, se eu já estou com as crianças, se vocês estão a trabalhar com crianças no vosso dia a dia e decidem fazer esta formação e vão trabalhar o vosso autoconhecimento, claro que de alguma forma vão modelando as crianças à medida também que vão aprendendo. Agora, o nosso programa o nosso em particular, é para ser implementado no final de toda a formação. Ou seja, eu não posso, é o mesmo dizer, se eu estou a fazer se eu estou a tirar uma licenciatura de ensino, de ensino básico, eu não vou começar a dar aulas logo no primeiro ano, não é? Portanto, tenho que aprender tudo, tenho que perceber para depois começar. Nós aqui fazemos da mesma forma. Mas, claro, se eu já trabalho com crianças, é óbvio que eu vou continuar a trabalhar. Eu vou ouvir ferramentas, claro que as vou pôr logo em prática, ok? Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã. Então, já sabem, aqui todas as vossas dúvidas, todas as vossas questões, podem deixá-las aqui no nosso chat. Só um bocadinho. Estou aqui a ver se há mais alguma questão que tenha ficado por resolver. E queria então que pudessem na mesma deixar as vossas perguntas. Agora vou ver com um bocado mais de calma, mais de atenção todas estas vossas respostas
a perguntas, e amanhã, então, dar as respostas àquelas que fizer sentido nesta formação. Atenção, eu não vou dar respostas a todas, porque algumas não é, certamente, não será o espaço, o local para falar sobre elas, mas vou dizer exatamente isso. Portanto, por hoje ficamos por aqui e amanhã, então, voltamos a encontrar-nos às 9 horas, onde vamos falar sobre autoconhecimento, sobre a principal ferramenta aqui dos programas de educação socioemocional, que é o próprio facilitador, e sobre o nosso programa e apresentar toda a formação com todos os pontos e estas dúvidas que já foram colocando. Obrigada, boa noite e até amanhã.